Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo Storck e hoje teremos uma aula sobre adaptações celulares de crescimento. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite e se inscreva e considere também a possibilidade de se tornar membro. A partir de R$ 4,99 você já começa a ter benefícios que somente os membros têm aqui no canal. Tá joia? Vamos ao vídeo. Muito bem, pessoal, nós vimos aí em um vídeo anterior, também falando um pouquinho sobre patologia, falamos sobre adaptações celulares de tamanho, né? E hoje a gente vai ver adaptações celulares de crescimento, que na verdade é uma continuação deste tema dentro da patologia, que é o tema de adaptações celulares, né? Então vamos lá. Em relação à definição do que se trata, né, essa adaptação celular de crescimento, são adaptações que vão envolver variação do número de células em um tecido ou em um órgão. Lembrem que na adaptação celular de tamanho não havia variação do número de células, mas sim apenas a variação do tamanho, porque então tinha acontecido algum tipo de modificação na estrutura, na composição da célula, né? E aí o tamanho dela aumenta. Neste caso aqui, não estamos falando de aumentar o tamanho da célula, mas sim aumentar o número de células. Consequentemente, o tamanho da estrutura a qual essa célula pertence vai aumentar. Mas esse aumento vai se dever ao aumento do número de células e não ao aumento do número de estruturas ou de organelas citoplasmáticas, tá bom? Muito bem. Então já sabemos que a adaptação celular de crescimento envolve variação do número de células. Portanto, a principal característica desse tipo de adaptação celular é o fato de existir divisão celular, tá? Divisão celular. Ora, se a célula vai se dividir, significa que o número dela, né, vai aumentar, a quantidade de célula vai aumentar. Então é a principal característica e é talvez a característica mais importante para diferenciar a adaptação de tamanho da adaptação de crescimento. Enquanto aqui na adaptação de crescimento nós temos divisão celular, na adaptação de tamanho nós não temos divisão celular, ok? Muito bem. Esse tipo de adaptação celular também pode ser classificado aí, né? Pode ser classificado. E a classificação ela também vai ser do tipo fisiológica, né? E aí quando do tipo fisiológica a gente pode subclassificar em hiperplasia hormonal, tá? Ou hiperplasia compensatória. Antes de eu falar um pouquinho sobre isso aqui, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Adaptações de crescimento, adaptações celulares de crescimento são hiperplasia, tá? Hiperplasia, tá? E hipoplasia, tá? Então, em um sentido e em outro sentido, ou seja, hiper de aumentar, hipo de diminuir, tá bom? Então, quando a gente fala em hiperplasia hormonal, isso é uma resposta fisiológica que implica em uma adaptação celular que vai fazer aumento do número de células, tá? Como uma resposta fisiológica. Por exemplo, uma mulher está gestante, então começa um bombardeio hormonal, né, de modo a preparar o corpo dessa mulher para ter uma gestação apropriada, ter o momento do parto de forma apropriada e também ter condições de receber o bebê após então o nascimento, obviamente, tá? Então um exemplo para essa mulher que está gestante, ela sofre um bombardeio hormonal que, por exemplo, vai preparar as suas mamas, tá? As mamas começam a se modificar, tá? De que maneira? As glândulas mamárias vão sofrendo hiperplasia, ou seja, vai aumentando o número de células ali, como resposta fisiológica a uma estimulação hormonal, tá? Então isso é uma adaptação celular de crescimento, isso é fisiológico. Existe também a possibilidade de uma hiperplasia compensatória. Vocês já devem ter
escutado por aí que, por exemplo, se um indivíduo tiver a remoção de uma parte do fígado, o fígado se regenera, né? Não é assim, não é bem assim, mas se nós considerarmos que em uma condição normal, tá, o fígado sofre alguma remoção de parte dele, tá, faz uma hepatectomia parcial, então tem a remoção de uma parte do fígado, começa a haver ali, em poucas horas já começa a haver estímulo para que então se faça uma compensação celular daquela massa de tecido que foi removida. Esse aumento do número de células que vai acontecer como consequência desse evento se chama hiperplasia compensatória, tá? E em poucas semanas a massa do tecido já é restabelecida, tá? Isso é uma resposta fisiológica. Então é um tipo de adaptação celular de crescimento de natureza fisiológica, tá? Agora, ela pode ser também de natureza patológica, tá? Isso pode se dever a alguma alteração na ação dos fatores de crescimento, possibilitando então que células comecem a se multiplicar de forma desregrada, tá? Ou seja, ou sem um limite, tá? Isso é patológico porque ela precisa ter o seu limite, tá? Pode acontecer também de forma patológica por estímulo hormonal excessivo. Imagine que alguma glândula que produz um hormônio que tenha um efeito na produção de células, por exemplo, imagine que essa glândula esteja com algum defeito. Não importa qual, mas imagine que tenha algum defeito e esse defeito implica em produção excessiva do seu hormônio. Logo, a estimulação excessiva com esse hormônio vai produzir uma quantidade aumentada de células naquele tecido alvo, né? Ou seja, naquele tecido onde esse hormônio vai atuar. Dessa maneira, então, você acaba tendo um aumento do número de células, só que de natureza patológica. E isso não é bom, tá bom? Muito bem. As causas mais comuns, né, onde se observa uma adaptação celular de crescimento, né, é justamente na presença de algum tipo de estimulação hormonal, tá? Claro que a gente coloca aqui estimulação hormonal normal porque é o que se espera, né? Porque as variações elas podem acontecer e tornar então uma estimulação hormonal algo de natureza patológica, tá? Então a estimulação hormonal normal pode ser também uma estimulação hormonal patológica, né? Então algo pode proporcionar uma quantidade excessiva de hormônio agindo no seu tecido-alvo. E lesões físicas também podem ser causa de resposta, né, de adaptação celular de crescimento. Tá ok? Gostou do vídeo? Então deixa aqui o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos para ajudar no crescimento aqui do canal. Não se esqueça de se inscrever caso você ainda não seja inscrito aqui no canal e considere também a possibilidade de se tornar membro aqui do canal para poder ter os benefícios que somente os membros têm. Não se esqueça de apontar a sua câmera do celular aqui para esse QR Code ao lado para você participar então lá do grupo no Telegram, onde você vai ter acesso à agenda de gravações, agenda de lives, enfim, tudo de forma antecipada, além de vários outros conteúdos que eu disponibilizo por lá. Tá joia? Pessoal, obrigado pela audiência. Espero vocês no próximo vídeo. Forte abraço e até lá.